trimestre. Vamos falar ao vivo com o sócio proprietário da MD Commodities, Ismael Menezes. Oi, Ismael, muito bom dia para você. Obrigada por nos atender nesta manhã. A gente tem agora, como apontam as tendências, um cenário bastante promissor aí para essa safra do milho. A gente sabe que muitos preços já foram negociados, já foram contratos fechados, mas o que a gente tem agora entrando de fato as exportações mais fortes do milho? A soja no primeiro semestre, agora o milho no segundo. O que a gente tem de expectativa para esse mercado? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia aos telespectadores do programa Vem da Terra. Bom, Renata, nós entramos num momento agora que, basicamente, segundo semestre, o foco das exportações acaba sendo para o milho, né? O Brasil, como você bem disse, exportou um volume muito grande de soja no primeiro semestre e agora, com a colheita se aproximando do milho, o foco vira todo para uma exportação de milho. Nós entramos em alguns estados, já entram bem num percentual de colheita bem acelerado, né? Mato Grosso acima de 30%. Nós temos aí alguns estados ainda realizando aí seu processo, acelerando um pouco mais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, mas na comercialização, como você disse, a nossa projeção é que por volta de 70% já esteja comercializado de milho no Brasil. Lembrando que quando a gente fala de safrinha, né, a segunda safra já não pode ser mais uma safrinha. Uma safra de 100 milhões de toneladas, a segunda safra já com 72 milhões e meio de toneladas, então a segunda safra bastante robusta. E na nossa projeção é que por volta de 70% já esteja comercializado, e desse volume nós acreditamos aí, desses 50 milhões de toneladas já sejam comercializadas pelo produtor, por volta aí de 22 a 23 milhões de toneladas já estão comercializadas para exportação. Então, um volume bastante grande, mas na projeção do mercado, principalmente do SDA, né, que faz aí a sua projeção, ele estima que a exportação brasileira seja aí da ordem de 35, 36 milhões de toneladas. O nosso número seria de exportações na casa de 33 a 34 milhões de toneladas, principalmente aí dependendo da questão cambial e principalmente da questão do mercado internacional nos próximos meses, né? Exatamente isso que eu gostaria de perguntar, Ismael, sobre taxa de câmbio, que a gente tem aí um dólar mais valorizado e a gente tem aí essas condições, digamos, pontuais, dia a dia, o mercado precisa observar, e quando a gente fala em Bolsa de Chicago, mercado internacional, USA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é importante a gente juntar todos esses fundamentos para entender, digamos, essa formação aí de preços lá na frente, né? Como é que vocês estão vendo, então, de fato, essa formação no cenário futuro pro milho com essas condições aí que, digamos, está bem favorável para a exportação com essa taxa de câmbio, né? Exatamente, Renata. O que nós vemos é que a comercialização caminhou bastante acelerada, principalmente pela questão da taxa de câmbio e pelas cotações na Bolsa de Chicago, que faz a formação de preço, principalmente para as exportações do Brasil. Elas estavam num nível bastante interessante, a cotação acima de 3,50 dólares por bushel, e isso deu uma condição fantástica para acelerar a comercialização. Mas é importante a gente olhar para o mercado internacional nesse momento. Dois países têm um papel-chave aí para a gente ter uma atenção forte nesses próximos meses. A Argentina, que é um competidor, tem uma competição muito acirrada com o Brasil, uma colheita de 50 milhões de toneladas projetada para essa safra, já colheu acima de 40 milhões de toneladas até a última semana, mas na comercialização eles já comercializaram aí 26 milhões de toneladas para exportação. Acima desse número já foi comercializado para exportação. Então é uma briga bastante grande, nós temos que ter uma atenção muito forte com relação à Argentina, se eles vão manter esse nível de comercialização muito acelerado para exportação, porque ela compete de forma muito intensa com o Brasil. E o outro país que a gente precisa estar de olho de olhos focados aí com relação à questão do milho aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que tem efetuou um plantio gigantesco nessa safra agora, próximo aí de 38 milhões e meio a 39 milhões e meio de hectares plantados no milho, uma projeção de safra aí de acima de 400 milhões de toneladas. Então, o que vai nortear mesmo é como vai caminhar a safra americana. Até a semana passada nós tínhamos uma condição de safra bastante interessante, que foi reportado pelo USDA agora à tarde. No final da tarde vem de novo a nova projeção das condições de safra por lá. Até o momento está caminhando muito bem a condição de safra lá, e é uma safra gigantesca que vai ser formada. Então o mercado agora, principalmente no mês
de julho e agosto entra no mercado de clima americano, ou seja, qualquer evento que venha impactar na safra nos Estados Unidos pode mexer nas cotações de Chicago e isso pode trazer novamente uma condição interessante para a comercialização no Brasil. Então, são dois cenários que nós temos que olhar. A condição cambial, né, porque o milho basicamente comercializado em reais, ela tem um fator chave aqui na comercialização, e como vai caminhar as cotações em Chicago. E essa cotação em Chicago, basicamente, que vai nortear o andamento da safra nos Estados Unidos. Então, muita atenção com relação a esses dois itens, porque isso vai ser chave para os próximos meses no Brasil. Certo. Agora falando um pouquinho mais sobre esses estoques, né? A MD Commodities, então, espera esse estoque aí lá na frente de passagem bastante expressivo com esse volume brasileiro, recorde com o volume norte-americano e argentino também. São players importantes e que devem, então, ter aí aquela percepção de bastante volume no período de estoque de passagem? A nossa projeção é que o estoque de passagem do Brasil deve ser da ordem aí de 12 milhões e meio de toneladas para o final da temporada, né? A grande chave aqui, Renata e telespectadores, é o seguinte, é como que vai caminhar a questão da comercialização. A nossa projeção é de exportações na casa de 33, 34 milhões de toneladas. Até o momento já foram comercializadas 23, faltam 10 para chegar na nossa projeção. O ponto é, o câmbio vai dar condição da gente exportar, né? As cotações de Chicago vão transitar de uma forma que o produtor possa ainda acelerar a sua comercialização da exportação, porque se caso nós não consigamos aí, ter uma condição interessante de preço, esse volume pode ficar em estoque, né, e acrescentar um pouco mais de volume à nossa projeção de 12 milhões de toneladas. Mas até o momento, com essa condição de câmbio, tem dado boas condições ainda para o produtor comercializar o seu milho, e nós passamos com estoque relativamente aí, grande, mas relativamente confortável, aí, principalmente para o primeiro trimestre de 2021, né? Excelente, Ismael, sócio e proprietário da MD Commodities, muitíssimo obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom dia, boa semana. Um abraço, bom dia a todos.